Aleluia. Então, você está com a sua Bíblia aberta aí? No capítulo 1 de Apocalipse. Esse estudo a gente vai focar um pouco mais, vamos passar pelo autor, vai ser o primeiro capítulo do nosso estudo, é quem escreveu, mas nós vamos resumir aí no título as 7 igrejas do Apocalipse, e aí um subtítulo, a igreja, a revelação da luz de Cristo ao mundo. A igreja é o lugar da revelação da luz, da glória, do brilho de Cristo ao mundo. Eu não sei se vocês perceberam, mas existe aí a expressão dos 7 candeeiros, ou 7 candelabros, ou 7 castiçais. E castiçais, candelabros ou candeeiros eram hastes de ouro que iluminavam. Então, os 7 castiçais compunham aquele menorá, aquela figura que representava a luz da lei, da Torá. Então, nós estamos falando de uma iluminação, de uma revelação de uma luz. Então, o apóstolo João vai escrever aí que ele se viu, ou quando ele virou, ele viu os 7 candelabros. E ele vai falar sobre esses 7 candelabros, que são as 7 igrejas. E a gente vai entender que o propósito é revelar luz. Então a igreja tem o propósito de revelar a luz de Cristo, amém? Vocês percebem que a gente está falando sobre isso desde Efésios, né? Em Efésios a gente entendeu que o propósito da igreja é revelar ao mundo a glória que Cristo tem no céu. Então revelar na terra a glória que Cristo tem no céu. Nós vimos que lá em Colossenses nós também entendemos que Cristo é o mistério revelado, ou seja, o propósito é revelar Cristo ao mundo, revelar a sua glória, revelar o seu poder. E agora, não sei se todos têm conhecimento do nome Apocalipse, o que ele significa. A gente entende assim culturalmente que Apocalipse quer dizer o quê? Fim. Tragédia, vai ser um apocalipse, né? Aí o que a gente entende? Apocalipse então significa fim, mas a palavra apocalipse ou apocalipse no original grego não quer dizer fim, quer dizer revelação. Tanto é que em inglês o nome é revelation, o nome não é apocalipse. Então o que quer dizer apocalipse? Revelar, descortinar, tirar um véu. Então tirar algo que estava oculto para a luz, trazer a luz. Então Apocalipse não quer dizer fim, nem o livro do fim, né? Apocalipse quer dizer revelar, trazer a luz, descortinar, abrir a cortina para o sol entrar. Sabe quando você dormiu, aí você está lá com a cortina e aí de repente raiou o sol e você vai lá e abre a cortina e a luz entra e areja. Então isso é o Apocalipse, é o livro da revelação. E quem é que faz essa revelação? Se você pegar aí o capítulo 1, verso 1, nós vamos começar por isso. Revelação de Jesus Cristo. Quem está revelando algo? Jesus Cristo. E quem é que vai ser revelado? Jesus Cristo. Qual é a obra que está sendo revelada? Jesus Cristo. Quem está sendo evidenciado? Jesus Cristo, sua obra, sua vitória, né? Então, é nesse contexto que nós vamos iniciar o nosso estudo. Pode passar o próximo aí. O primeiro capítulo é justamente falar de quem é o autor. O autor autor das cartas, né? O autor que escreveu, ou que mandou escrever, é Jesus, né? Agora, quem está transcrevendo, quem está sendo o escriba de Jesus é João. Então, quem é esse João? Esse João é o apóstolo. Esse João é o apóstolo do amor, é aquele que se autodenomina aquele a quem Jesus ama. Isso é poderoso, né? Porque a gente pode achar assim, se eu falar, não, eu sou aquele que Jesus ama, pode soar meio metido, né? Vocês não acham? Eu sou o mais amado, eu sou aquele que Jesus mais ama.
eu sou o queridinho de Jesus. A gente pode entender dessa forma, né? Mas João não tem receio nenhum em dizer, eu sou o amado dele. Eu sou aquele que ele ama, porque não tem presunção nenhuma. É a maior humildade que um homem pode ter, é reconhecer, Jesus me ama. Jesus me ama demais. Eu sou amado por Jesus. Olha, o homem mais humilde é aquele que reconhece o quanto ele é amado por Deus, o quanto ele é amado por Jesus. Então, é esse João aí que estava muito próximo a Jesus, né? É aquele que caminhava com Jesus no seu círculo mais íntimo. Vocês vão lembrar aí que Jesus caminhava com algumas pessoas, tinha lá um grupo de 70 que eram alguns discípulos, mas dentro desses 70 tinha os 12. Tinha os 12 que eram os discípulos, os apóstolos. E dentro desses 12, vocês vão reconhecer e lembrar que tinham 3 que eram mais próximos. Então, vocês percebem que tem um grupo maior, dentro desse grupo maior tem um outro grupo ainda grande, e dentro desse grupo tem um trio, que está sempre mais próximo, que está participando mais da vida de Jesus, das coisas que Jesus faz. Jesus anda mais próximo deles porque eles têm mais sede, porque eles querem mais, né? E esses 3 são Pedro, Tiago e João. E João, desses 3, a gente percebe que é aquele que tem mais liberdade ainda, tanto é que no dia da ceia, do dia da última ceia, da celebração da Páscoa, quando eles querem saber algo extremamente confidencial, quem eles pedem para perguntar? João, pergunta você aí, porque você tem mais liberdade, você tem mais intimidade. Então, sabe aquela disputa de quem é o maior, que os discípulos às vezes tinham, né? Aqui a gente pode ver uma coisa, o que vale mais não é quem tem mais poder, não é quem faz mais milagres, o que vale mais é quem é mais amado. E quando eu estou dizendo quem é mais amado, não é que Jesus ama mais a mim do que a você. Jesus ama mais você do que a mim. Jesus ama a todos. Agora a questão é quanto você compreende que Ele te ama. Porque vocês devem lembrar daquele versículo, quem muito é perdoado, muito ama. A questão não é que Deus ama mais um do que o outro, a questão é que algumas pessoas não se sentem amadas porque ainda não entenderam do quanto foram perdoadas. Não entenderam quão pecadoras são sem Jesus, quão carentes são da graça de Jesus, quão dependentes são de Jesus. E quando entendem isso, aí fala, meu Deus, como Ele me ama. E aí quanto mais você compreende o amor dEle por você, mais próximo, mais íntimo você é dEle, né? Então, João é esse discípulo amado, é esse discípulo do amor que escreveu o Evangelho segundo João, o Evangelho de João, que escreveu as cartas, as epístolas, primeira, segunda e terceira epístola de João, e que agora no fim da sua vida, aqui já na sua idade, na sua terceira para quarta idade, ele já estava bem idoso, já estava próximo da sua morte, era o último dos apóstolos ainda vivo, então todos os 11 já haviam sido mortos, era o último, e agora ele preso na ilha de Patmos, ele tem essa experiência com Deus. Então, João está na ilha de Patmos, preso, ele tem toda essa trajetória com Jesus, e Jesus disse que ele ficaria vivo Ele foi o único que Jesus disse, vocês lembram da história? Até surgiu um boato, né, de que ele não ia morrer, porque Jesus disse, se eu quiser que ele fique vivo, ele fica vivo, né? E João é esse discípulo que viveu até os seus longos, até a sua velhice, e ele, no final da sua vida, foi ser pastor na igreja de Éfeso. Então ele estava lá em Éfeso, que era uma cidade da Turquia próxima à ilha de Patmos, e ele lá foi preso, já idoso, já velho, foi preso justamente
por uma perseguição religiosa, e é lá nessa ilha que ele tem essa revelação. Então, só para a gente seguir aí, João escreve da ilha de Patmos, que é uma ilha no mar Egeu, que fica perto da Turquia atual e faz parte de um arquipélago, que é um conjunto de ilhas. Então são 50 ilhas aproximadamente, é uma ilha rochosa, deserta, 16 quilômetros por 10 quilômetros, então é uma ilha relativamente grande. E como que essa ilha, para que essa ilha servia? Ela era um presídio de segurança máxima. Então, porque como é que você foge de uma ilha? Só se tiver um barco ou um helicóptero. Quem podia arrumar um barco ou um helicóptero na atual conjuntura, na conjuntura em que eles estavam? Só quem colocou lá. Então colocou o nego lá, vai embora e não tem como sair. Então quem que eles deixavam na ilha de Patmos? Eram os criminosos ou aqueles que eles consideravam ameaças ao Império Romano. Então aquela ilha era um local onde eles colocavam pessoas que representavam um risco ao Império Romano. E João, com a mensagem poderosa do Evangelho, aquele que era o remanescente ainda dos testemunhas oculares de Jesus, era uma ameaça muito grande para o Império Romano, na visão deles, né? Um velhinho, imagina, um velhinho. Mas era uma ameaça, ficou preso lá, isso por volta do ano 94, 96 depois de Cristo. Então, se você imaginar aí que já fazia mais ou menos 30 anos, 60 anos, pouco mais de 60 anos da morte de Jesus, vamos imaginar que João tinha aí a mesma idade que Jesus? Ele já estava perto dos 100, 90 e tantos anos, né? Então, era um senhorzinho já bem idoso, né? Então, qual é o contexto? O contexto que antecede aí a prisão de Roma é do imperador romano chamado Domiciano, que é conhecido como o segundo Nero. Nero é aquele que tacou fogo em Roma, colocou a culpa nos cristãos e, por causa disso, usava os cristãos como tochas humanas, como postes humanos, queimava cristãos vivos. Fez isso com o seguinte propósito: eu quero fazer uma Roma nova. Então destruiu a Roma, colocou a culpa nos cristãos, matou cristãos, prendia, matava, exterminava. Foi o maior demônio que já existiu nessa terra aqui para perseguição. E o Domiciano, o Nero foi lá no ano 50, 60 depois de Cristo. O Domiciano era uma espécie de, vim aqui para representar o Nero. Então, impôs mais uma perseguição feroz aos cristãos lá no final do século, já lá por volta do ano 90. E a igreja, se você vê aí nas cartas, as 7 cartas vão mostrar que a igreja vive um problema, um declínio espiritual. Porque se você olhar, a igreja de Éfeso, apesar de todas as qualidades e apesar de todos os pastores que por lá passaram, apesar da carta de Éfeso, a carta aos Efésios, ter sido já lida, já instruída, de Paulo ter pastoreado aquela igreja, João ter pastoreado aquela igreja, nós vemos um problema na igreja. Qual é o problema? Você deixou o primeiro amor. Tem um problema que está acontecendo na maioria das igrejas, é um problema de frieza. A frieza espiritual, menos de 70 anos após a morte de Jesus, já está trazendo reflexos. E tem um outro problema, que é o velho problema das heresias, dos falsos ensinos. E tem uma nova, porque nós falamos lá no estudo de Colossenses do gnosticismo. E Paulo tratou muito de todas as heresias que apareciam, mas tem uma que Paulo não tratou porque veio depois dele, que foi a doutrina dos nicolaítas, que vem lá do Nicolau, provavelmente, que era um dos 7 diáconos, mas que desviou no meio do caminho, e ele, a palavra até nicolaíta, vem de Nicolau, quer dizer aquele que domina pessoas. Então tinha lá
uma doutrina que vinha, e aí a gente vai ver nas cartas referências a isso, além da frieza espiritual, uma doutrina que vem se infiltrando, uma doutrina perigosa. Então esse é um contexto que está envolvido na carta, um contexto de frieza, um contexto de ensinos perigosos, perseguição religiosa. Então é isso que está acontecendo. E João, já idoso, o último dos apóstolos ainda vivo, é escolhido por Jesus, é escolhido por Deus para trazer a sua mensagem, para trazer uma mensagem de avivamento, uma mensagem de restauração, uma mensagem de alerta e uma mensagem que traz para o único que ainda era um testemunha ocular de Jesus, ou o único dos discípulos, dos 12 que era testemunha ocular, uma mensagem de exortação, uma mensagem forte à igreja como um todo, às igrejas. Porque se você pensar que na Bíblia o número 7 tem a ideia de totalidade, não é uma carta para 7 cidades, 7 igrejinhas que não tem nada a ver com a gente. É uma carta que tem a ver com a totalidade da igreja. É uma carta para a igreja, amém? Então, pode passar o próximo, por favor, Arthur? Sobre o Apocalipse, para a gente entender melhor que livro que a gente está. Tem 4 possibilidades de interpretações do Apocalipse. Vocês já devem ter ouvido falar sobre algumas delas. Então, quando você pega para ler o Apocalipse, quando você faz uma leitura assim, do começo ao fim, tem várias abordagens. Então, tem linhas teológicas que seguem uma abordagem mais preterista. O que é isso? Pretérito é passado. Então, o que eles enxergam no Apocalipse? Que tudo que está escrito ali aconteceu no passado. Não sei se vocês já viram alguém falando sobre isso, alguém explicando isso. Que o que está escrito no Apocalipse são fatos que aconteceram lá durante o 1º século, na perseguição de Roma. Então, tudo era símbolo de algo que já aconteceu. Então, a besta e todas as figuras que lá aparecem se referem à perseguição, a fatos que aconteceram lá nesse período da perseguição, no período histórico. Então, é uma interpretação que vê o passado apenas. Segundo tipo de interpretação é a abordagem histórica, que entende o Apocalipse como uma visão panorâmica da história da igreja. E aí vai vendo ao longo da história, não só do passado, mas do futuro também, os acontecimentos que estão descritos aqui são figura da história da igreja. Essa é uma possível abordagem também. Tem uma terceira abordagem, que é a idealista, que entende que nada aconteceu nem vai acontecer. É uma figura da luta entre o bem e o mal. Então, tudo é um elemento meio que místico, cósmico, que o bem está brigando contra o mal. Isso é um jeito que algumas pessoas usam para interpretar o Apocalipse. E tem a quarta, que é a que particularmente eu gosto mais e que eu acho que é a que faz mais sentido, que é a futurista, que enxerga o Apocalipse, principalmente os capítulos de 6 a 22, como acontecimentos que vão acontecer, que antecedem a segunda vinda do Senhor Jesus. Então, do capítulo 1 ao capítulo 3, essa parte que a gente leu, está falando de algo que aconteceu, sim, tinha lá as 7 igrejas, é uma carta para essas 7 igrejas, está falando do futuro? Pode até estar fazendo alguma referência, mas está falando de um fato que já aconteceu. Mas se você pegar lá a partir do capítulo 6, vai falar de coisas que antecedem o momento da segunda vinda de Jesus, a revelação da vinda de Jesus. Então, do capítulo 6 ao 19, os acontecimentos que antecedem a segunda vinda de Jesus. No capítulo 20, vai falar do milênio e do juízo final, nessa sequência. Capítulo 21 e 22 vai falar do estado eterno, da eternidade, né? Então, você percebe que do capítulo 1 ao capítulo 3 é algo que acontece aqui, na terra. No capítulo 4, João é convidado para subir, e aí ele tem acesso a coisas que estão acontecendo no céu. Então, olha que interessante.
Pode passar o próximo, por favor? Eu só falei disso para que quando você vai ler e quando você vai estudar, você vai ver que tem gente interpretando dessas 4 maneiras. A que particularmente eu acho que a que faz mais sentido é essa que a partir do capítulo 4 fala de acontecimentos que antecedem a vinda do Senhor Jesus. E do capítulo 1 ao capítulo 3 fala de aspectos relacionados à igreja. Então, é aquilo que nós estávamos falando. Igreja é a representação de Cristo, ou é o corpo de Cristo na terra. Agora, Cristo no céu, o cabeça, aí nós estamos falando do final, aí a partir do capítulo 4, está falando do que Cristo está vivenciando e do que nós vamos experimentar na medida em que se aproxima a vinda do Senhor Jesus, né? Então, a partir do capítulo 1 até o capítulo 3, nós estamos falando de igreja. Igreja. Então, o enfoque do nosso estudo dessas próximas semanas, não vamos entrar tanto em assuntos escatológicos, mas vamos falar muito da nossa realidade enquanto igreja, amém? Então, as 7 igrejas, quem são essas 7 igrejas? A Ásia Menor, que a gente, quando pensa em Ásia hoje, no que a gente pensa? Nos olhos puxados, né? Nos asiáticos. Então, a gente pensa em Japão, a gente pensa em China, Coreia. Só que, quando a Bíblia fala de Ásia, a Bíblia não está falando de Japão, China, Coreia. Está falando da Ásia Menor, que é a Turquia. Então, o que a gente chamava lá de Ásia Menor, hoje a gente chama de Turquia. Então, são os turcos. Então, eram 7 cidades, porque a Turquia era dividida em 7 distritos. Então, os 7 distritos eram essas 7 cidades. Então, quais eram as 7, seria mais ou menos assim, 7 estados de um país, ou 7 cidades dentro de um estado, ok? Então, tinha lá 7, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E eram cidades-chave, porque era dessas cidades que as informações partiam. Então, eram cidades satélite, que disseminavam as informações. Então, Jesus está sendo estratégico, manda a carta para o lugar de onde as informações saem, onde são disseminadas para os outros lugares. Então, essas cidades são pontos-chave e tem uma interpretação que eu já tinha ouvido algumas vezes e vi agora enquanto estudava, que alguns teólogos vão defender que essas 7 cidades, ou essas 7 cartas, além de serem fatos históricos e mensagens para a igreja daquele tempo, e mensagens para nós enquanto igreja, elas falam de 7 períodos da igreja. Não sei se vocês já ouviram algo a esse respeito. Então, vou passar para vocês verem, eu coloquei ali com interrogações, porque eu não tenho uma opinião formada sobre esse assunto, não estou afirmando que a igreja se divide especificamente nesses períodos, temos as dispensações, mas fica aí como uma informação para a gente pensar sobre isso, né? Então, quais seriam esses 7 períodos? Pode passar o próximo, por favor, Arthur? Então, a igreja de Éfeso representaria o primeiro momento da igreja na terra, que Éfeso quer dizer desejável. Então, compreenderia lá o período de 27 a 100 depois de Cristo. Então, o primeiro período da igreja. O segundo período da igreja iria lá de 100 a 323. Seria o período de Esmirna, que quer dizer perfume suave. Então, a igreja muda de patamar no ano lá mais ou menos 300, quando, como é o nome do? Constantino, coloca o cristianismo como religião oficial do Estado, deixa de ser uma igreja perseguida para ser a igreja oficial do império. Então, a igreja passa para uma outra fase. De 323 a 583 seria o período de Pérgamo, de exaltação e elevação. Aí de 583 a 1798, período de Tiatira, sacrifício e constrição. E aí ele vai dizendo que, ou é uma tese, uma teoria de que as igrejas têm semelhanças, elas representavam períodos
que a história da igreja ia mostrar posteriormente. Então elas apontavam para uma realidade daquele momento, mas apontavam também para uma realidade que ia acontecer. E segundo essa interpretação, nós estamos de 1844 para cá na igreja do tempo do fim, que seria a igreja de Laodiceia. Então, que é uma igreja complicada, né? Então, nós temos um desafio de ser quente no tempo da mornidão, né? No tempo da igreja de Laodiceia. Então, essa é uma possível interpretação, aí fica aí para ser aprofundada A igreja adventista crê nisso, né? A igreja adventista defende isso, né? Então, essa é uma possível que eu particularmente não... vem um monte de outras... Exatamente. Eu particularmente não me convenci tanto não, mas enfim. Vamos lá, né? Pode passar o próximo, por favor, Arthur? Então, tá pequenininho aí, mas eu vou lendo com vocês, né? Algumas considerações iniciais, porque já vai acabar nosso horário. Então, alguns paralelos. Olha que interessante. Se você olhar a partir do versículo 4, eu queria ler com vocês só alguns versículos. Versículo 4. João, às 7 igrejas da província da Ásia, a vocês graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir, dos 7 espíritos que estão diante do trono e de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, primogênito dentre os mortos, o soberano dos reis da terra. Ele nos ama, nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue, nos constituiu reino e sacerdotes para servir a Deus e Pai. A ele sejam glória e poder para todos sempre. Amém. Eis que ele vem com as nuvens e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o transpassaram. Todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. O 9, eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. No dia do Senhor, aí os adventistas vão dizer que o dia do Senhor é sábado, mas a tradição reformada vai dizer que todos os cristãos que falavam dia do Senhor, eles estavam se referindo ao dia da ressurreição do Senhor, que era o domingo. Então, eu particularmente penso que era no domingo. No dia do Senhor, achei-me no Espírito e ouvi por trás de mim uma voz forte, como de trombeta, que dizia: escreva num livro o que você vê e envie a estas 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me, virei para ver quem falava comigo. Voltando-me, vi 7 candelabros de ouro, e entre os candelabros alguém semelhante a um filho de homem, com uma veste que chegava aos seus pés, e um cinturão de ouro ao redor do peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve, e seus olhos eram como chama de fogo. Seus pés eram como bronze numa fornalha ardente, e sua voz como o som de muitas águas. Tinha em sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca saiu uma espada afiada de 2 gumes. Sua face era como o sol quando brilha em todo o seu fulgor. Quando o vi, caí aos seus pés como morto. Então ele colocou sua mão direita sobre mim e disse: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreva, pois, essas coisas que você viu, tanto as presentes como as que acontecerão. Este é o mistério das 7 estrelas que você viu em minha mão direita, e dos 7 candelabros. 2 pontos. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Capítulo 2, só o verso 1. Ao anjo da igreja em Éfeso escreva: estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Então, essa primeira parte da carta revela um paralelo interessante, porque nos evangelhos, se você lembrar dos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, nós vamos ver o quê? Nós vamos ver um Cristo que se despiu da sua glória.
Cristo se despiu da sua glória e veio ao mundo. No Apocalipse, nós não vamos ver um Cristo que se despiu da sua glória. Nós vamos ver um Cristo vestido de glória. Então, olha que poderoso isso. Porque se a gente olhar só para os evangelhos, a gente pode olhar e falar assim: poxa vida, Jesus era um homem muito bondoso, mas muito sofrido, né? Pobre, que vivia sempre perseguido. E a gente olha e fala: poxa vida, se a gente não tivesse essa visão do Apocalipse, a nossa mensagem do Evangelho era uma mensagem deturpada. Agora olha que poderoso. Então, nos Evangelhos, nós temos a mensagem: Cristo se despiu da sua glória. Aqui, nós temos a seguinte mensagem: Cristo hoje está totalmente revestido de glória e poder, amém? Cristo se despiu de tudo que tinha para vir nos entregar tudo que tinha, mas agora no céu, Cristo está vestido de toda glória, autoridade, poder e majestade. Então essa é a primeira constatação inicial. Nos evangelhos vemos um Cristo que se despiu de sua glória. Na revelação, no Apocalipse, vemos o Cristo vestido em sua glória. Olha como é a imagem do Cristo glorificado. Primeiro, sua cabeça. A sua cabeça não é mais uma cabeça sangrando por uma coroa de espinho. A sua cabeça agora, diz o texto, e eu vou confessar um pecado para os irmãos. Sabe quando eu era mais novo, cantava uma música aqui na igreja, né? Os seus cabelos são brancos como a neve. E eu ficava imaginando Jesus velho. Porque quem tem cabelo branco? Exceto alguns jovens que já têm esse charme, né? Mas a gente tem como o cabelo branco uma marca do envelhecimento, né? É assim que funciona na nossa vida. Só que Jesus não está envelhecido. Jesus está em pleno poder e majestade e glória. E eu achei interessante porque eu entendia que era o cabelo branco mesmo. Mas eu fui estudar um pouquinho o que é essa imagem da cabeça, e a explicação ali não é uma cabeça branca porque tem cabelos brancos, mas é uma cabeça que tem uma luz tão forte, uma luz tão branca, um brilho tão intenso. Então a imagem não é de um cabelo branco, mas é de um brilho tão intenso, uma luz tão branca que emana da sua cabeça. Então faz um paralelo. No Calvário nós vemos um Cristo com a sua cabeça sangrando. Aqui nós vemos um Cristo com a sua cabeça resplandecente, ardente, como a nuvem de glória que enchia o templo. Vocês vão lembrar lá quando Salomão orou? E uma nuvem chamada Shekinah, que é a imagem da glória de Deus. Então na cabeça de Jesus nós não vemos cabelos brancos. Na cabeça de Jesus nós vemos a glória de Deus, a Shekinah, uma nuvem, um brilho. Uma imagem resplandecente da glória de Deus. Sabe o que Salomão viu lá no templo, quando ele orou consagrando o templo ao Senhor? Foi a imagem que João viu ao olhar para a cabeça de Jesus. A glória de Deus, o brilho da Shekinah. Então, olha o paralelo. Agora, ele baixou, ele olhou para a cabeça e viu isso. Aí ele foi ver os olhos. Não são olhos agora desfigurados, não são olhos mais que estão abatidos, caídos, são olhos como chama de fogo. E é interessante a gente pensar, imagina você olha para o olho e a imagem é de chamas de fogo. E o que a gente entende por isso, né? É um olhar que penetra tudo, que conhece, imagina uma ressonância que consegue ver o que tem dentro de você. O olhar como chama de fogo penetra todas as coisas, vê todas as coisas, é a imagem de um laser mesmo, sabe, que olha e arde, e você olha assim e você fala: meu Deus do céu, vai me consumir. Então a imagem da chama de fogo é penetrante, penetra todas as profundezas. Vai descendo, diz que os seus pés são como latão reluzente, ou como bronze reluzente. A gente vai lembrar das aulas aí
da escola dominical que o altar do holocausto era feito de bronze, né? Então nós estamos falando de justiça de Deus. Então Cristo está se movendo com pés como de latão ou de bronze, polido, reluzente, para fazer uma figura ao holocausto, para fazer uma figura à justiça de Deus que foi cumprida nele. Ele se move com esses pés, a sua voz não é mais uma voz serena, tranquila, que você pode dizer sim ou não, porque Jesus pode falar de uma forma tranquila, mas hoje a voz de Jesus é como o som de muitas águas, águas como as cataratas do Iguaçu. Alguém já foi nas cataratas do Iguaçu? Oh, glória! Você chega bem pertinho das cataratas do Iguaçu, você consegue nem conversar, né, Neri? Você vai falar com a pessoa que está do seu lado e você não consegue conversar, porque a voz é tão intensa, ela sufoca tudo, ela é uma voz poderosa, tem autoridade. Ele está falando aqui, a minha voz agora, a voz de Jesus, é muito mais poderosa do que qualquer outro som. Quando ele fala, tudo se cala, ele tem autoridade. Então é como o som de muitas águas. O seu rosto não é mais um rosto sofrido. O profeta Isaías vai dizer que ao olhar para ele, não tinha parecer nem formosura, porque o seu rosto estava totalmente desfigurado. Agora o seu rosto brilha mais do que o sol, em pleno fulgor, em todo o seu brilho, o sol no meio-dia. E eu quero desafiar você a olhar amanhã para o sol, meio-dia, e ficar olhando 10 segundos. Olhar assim e ficar 10 segundos olhando. Você consegue? Começa a queimar sua retina, você já fala, nossa, não dá. Esse brilho aí está no olho, está no rosto de Jesus. Olha que poderoso isso, né? Poderoso. Aí, olha que interessante, porque quando João, o melhor amigo de Jesus, o mais íntimo, aquele que deitava sobre o peito de Jesus, tem a visão de Cristo glorificado, ressurreto, ele cai como morto. Aí Jesus, com a sua mão direita, toca nele e fala, não temas. E aí diz assim, olha que poderoso, eu sou o primeiro e o último, sou aquele que vive, estive morto, mas agora estou vivo e vivo para todo sempre. A gente às vezes imagina Jesus assim, olha, eu estive vivo, mas morri por você. Só que não para aí. Ele diz assim, eu estive vivo e morri por você. Só que a revelação agora é, eu estive morto, mas hoje vivo, e vivo para sempre. Por isso que quando o Felipe cantou aqui domingo, e quando ele canta, né, dizendo, estou vivo, e a mensagem do Evangelho é essa, Cristo está vivo e vive em nós. Cristo esteve morto, mas hoje vive para sempre, amém? E aí, para a gente encerrar, eu queria entender com os irmãos algumas coisas que Cristo está dizendo aqui a respeito de nós, a nosso respeito. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender aqui a respeito de nós é que João ouviu a voz e foi ver quem falava com ele. Quem que era que estava falando com ele? Jesus. Mas quando ele olha, ele vê Jesus? Não, o que ele vê? Ele vê primeiro, olhando, eu vi 7 candelabros de ouro. Quem ele vê? 7 candelabros. Quem que são os 7 candelabros? Quem que representa, ou quem está sendo representado pelos candelabros? A igreja. Vamos entender aqui que é a igreja. Então, quando João vai ver Jesus ressuscitado, glorificado, Cristo ressurreto, antes de ver o Cristo ressurreto, quem ele vê? A igreja. O que isso está dizendo? Que hoje tem gente tentando se relacionar com Jesus sem a igreja. Tem gente tentando encontrar Jesus e viver uma vida cristã sem a igreja. E sabe o que a mensagem do Apocalipse está dizendo? Olha, você só tem a visão de quem Cristo é por meio da
igreja. Então, Cristo glorificado se revela na igreja. Você olha para os 7 castiçais, e aí o que vai acontecer? No meio dos 7 castiçais, ele está lá. Olha que poderoso. Então, nós precisamos da igreja. Nós precisamos da igreja. A luz que emana da igreja revela Cristo. Segunda constatação, agora no capítulo 2, ainda partindo desse pressuposto, que Cristo não apenas é revelado por meio da igreja, mas olha que poderoso, ele anda entre os 7 castiçais. Cristo não apenas é visto por meio da igreja, mas Cristo se move na igreja, amém? Ele está andando no meio da igreja. Isso quer dizer o seguinte, Cristo não apenas está aqui, como ele não está parado. Ele está agindo, ele está se movendo. Cristo está andando aqui. Ele está se movimentando, ele está agindo, ele está fazendo, ele está vendo. Sabe esse Cristo glorificado que nós acabamos de enxergar? Sabe? Esse Cristo está se movendo aqui. Ele está andando aqui no meio. Olha que poderoso. Nós podemos ver Cristo e Cristo está no nosso meio andando entre nós. Isso é poderoso porque quando nós lembramos que onde estiverem 2 ou 3 reunidos no nome dele, ali ele está presente, ele não está apenas presente assim de corpo presente, ele está agindo, ele está se movimentando, ele está curando, ele está trabalhando, ele está tocando em você, ele está mudando as coisas, ele está mudando você. Cristo não está estático, parado, esperando você fazer alguma coisa. Cristo está se movendo no meio da igreja. Cristo não se movimenta em qualquer lugar, Cristo se movimenta no meio da igreja. Cristo se move na igreja. Então você quer ver Deus agir, sabe para onde você tem que ir? Para a igreja. Esse movimento aí dos desigrejados, não, Cristo está em todo lugar, Cristo se movimenta na igreja. Deus fez tudo que fez por meio de Cristo, e Cristo faz tudo que faz por meio da igreja. A igreja é o lugar da revelação da luz de Cristo, é os 7 castiçais. A luz de Cristo é vista por meio da igreja, por isso que ele diz, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas depois ele diz assim, vocês são a luz do mundo. Por quê? Porque vocês têm a minha luz para mostrar ao mundo, vocês não têm luz própria, vocês não são o sol sou eu, vocês são estrelas, vocês mostram a minha luz. Então olha que poderoso, Cristo é visto na igreja. Segundo, Cristo se move no meio da igreja. Ele está aqui, amém? E ele está se movendo aqui. Ele está agindo aqui. Terceiro, Cristo glorificado revela a sua luz por meio da igreja. Nós somos a revelação da luz de Cristo. Olha a nossa responsabilidade. Por isso que Jesus vai dizer, se você colocar um balde sobre a sua cabeça, uma vasilha sobre a luz, se você esconder a sua luz, o mundo não vai ver. E vai andar em trevas. Olha a nossa responsabilidade de juntos, como igreja, juntos, mostrarmos a glória de Deus ao mundo. E como a gente faz isso? A gente faz isso se reunindo aqui, e aí quando a gente se reúne aqui, a gente recebe a luz de Cristo, e aí a gente vai para a nossa casa, para o nosso trabalho, a gente vai para a vida, mostrar a glória de Cristo ao mundo. A glória de Cristo vai ser revelada no meio dos 7 castiçais. A luz de Cristo vai iluminar a partir dos 7 castiçais, a partir dos 7 candeeiros. E capítulo 1, verso 16, diz que ele tem as 7 estrelas na sua mão. E as 7 estrelas são os 7 anjos, ou os anjos da igreja. Se a gente entender aí que ele diz que as 7 estrelas são 7 anjos, e a gente tinha uma visão de que os 7 anjos são o pastor de cada igreja, né? Só que se você olhar para o contexto da igreja cristã, do Novo Testamento, a igreja nunca tem um pastor que é o dono da igreja, né? A igreja tem pastores, tem liderança, a igreja tem gente que faz as coisas acontecerem, gente que está debaixo da autoridade de Jesus, servindo a Jesus. Essas pessoas são os anjos. Mas não é terceirizar a responsabilidade para uma pessoa, dizer, não, aquele ali é o anjo e pronto.
Não, é dizer, são pessoas que estão trazendo a mensagem. Anjo, aqui no contexto a palavra ângelos, é mensageiro. É gente que está trazendo a mensagem de Jesus. E o que ele está dizendo? Essas pessoas estão na mão direita de Jesus. Então o que ele está dizendo? Eu tenho autoridade sobre a igreja. Eu tenho total autoridade. Aqui vocês têm que honrar, vocês têm que respeitar. Tem um anjo, tem liderança, tem gente que vocês têm que se submeter, mas essas pessoas estão na minha mão. E aí eu entendo uma coisa, que pode-se fazer muita crítica, falar um monte de igreja, de não sei o quê, só que tem uma coisa que não se pode esquecer, que Cristo é o dono da igreja, Ele tem autoridade sobre a igreja. Cristo governa e tudo está na sua mão. Aqueles que coordenam, aqueles que estão sendo responsáveis por trazer a mensagem, que prestam conta diretamente a Deus, esses aí estão na mão de Deus. E tem uma coisa, estar na mão de Deus pode parecer uma coisa perigosa. Você fala assim, puxa vida, olha o peso, a mão de Deus não é pequena. Mas tem uma outra coisa, quem está na mão de Deus, meu amigo, quem está na mão de Deus está seguro. Se você está fazendo com afinco, se você está servindo ao Senhor com amor, com zelo, você está na mão de Deus, você está seguro. Ele tem autoridade, mas Ele também cuida, né? A mensagem é que quem tem total autoridade sobre a igreja é Cristo. Então, temos que tomar muito cuidado para não ficar falando mal da igreja. Porque quem fala mal da igreja está falando mal do dono dela, porque a igreja é dele. Nós podemos ter críticas a pessoas, a comportamentos, a pessoas que ainda estão num processo de amadurecimento, de conversão. A igreja tem, a igreja enquanto estrutura física, tem gente de todo tipo, até gente que não é crente, né? Agora, quem é o dono da igreja é Jesus, e a igreja está nas mãos dele. Ele cuida, Ele protege. Agora, o que eu queria que ficasse claro no nosso coração? Que a igreja é o lugar da revelação da glória de Deus. A igreja é o lugar da manifestação de Deus. A igreja é o lugar onde Cristo está andando, onde Cristo está se movendo. E é a partir desse entendimento que nós vamos estudar as cartas para essa igreja. Para a igreja, que é o lugar que Cristo quer se revelar. E por que Ele cobra, que Ele exorta? Porque Ele está querendo dizer, eu quero me manifestar a vocês, eu quero andar no meio de vocês, eu quero sondar o coração de vocês, eu quero trabalhar através de vocês, eu quero brilhar através de vocês. Mas às vezes a frieza, a mornidão, a ignorância, a insensatez está fazendo com que o potencial que vocês têm de mostrar a glória de Cristo ao mundo esteja sendo ofuscado. Então, essa é a mensagem que nós vamos estudar. Então, semana que vem, nós vamos estudar a primeira carta. Então, cada terça-feira próxima, nós vamos estudar uma das cartas. Semana que vem, vamos estudar a carta à igreja de Éfeso. E eu penso que Cristo falará profundamente ao nosso coração, porque há muito da igreja de Éfeso no nosso tempo. Há muito que nós precisamos corrigir para brilhar com a intensidade que Cristo tem para nós. Há muito que nós, enquanto igreja do Senhor, precisamos entender para que a luz que emana de nós alcance a escuridão, porque quanto maior a escuridão do mundo, mais forte tem que ser o brilho da igreja. Quanto maior a podridão, mais intenso tem que ser o nosso sabor. Então, é sobre isso que vamos falar. Cristo vai nos chamar a responsabilidade de muitas coisas, mas temos que lembrar uma coisa: estamos nas mãos de Deus. Estamos cuidados por Jesus. Ele anda no nosso meio. E se Ele está andando no nosso meio, Ele tem todo o poder para fazer tudo como Ele quer. E a voz dele vai ecoar no nosso meio. E a voz dele não vai ecoar de qualquer jeito, não. Vai ser como um som de muitas águas, com toda a autoridade, para nós sairmos daqui debaixo da palavra do Senhor, tendo todo o poder dele agindo dentro de nós. Amém? Se coloque de pé. Vamos agradecer ao Senhor por esse tempo. Eu quero que você ore agora para compreender isso, para os seus olhos, para os nossos olhos serem abertos para essas verdades. Que Cristo vai se revelar aqui, que Cristo vai andar no nosso meio, que Cristo não apenas vai andar no nosso meio,
como Cristo vai se revelar, vai brilhar através de nós, onde quer que estejamos, porque somos a igreja dele, amém? E a autoridade de Cristo sobre a igreja vai ser restaurada, nós vamos nos conscientizar da autoridade que Cristo tem sobre nós. Nós falamos muito disso, da supremacia de Cristo, quando estávamos estudando Colossenses. Cristo tem que ser o nosso Senhor supremo, soberano, e quando Ele fala, Ele não está pedindo, Ele está dando uma ordem, e quando Cristo dá uma ordem, Ele coloca ordem no caos, aleluia. Cristo não pede, Cristo ordena, e quando Ele ordena, Ele põe em ordem, e a ordem de Deus é: Cristo governa sobre tudo, Cristo tem controle, domínio, autoridade sobre tudo. Então, se Cristo está requerendo algo de nós, nós não temos o direito de dizer não, porque Cristo tem autoridade. A igreja, para ser igreja, precisa estar debaixo da autoridade do cabeça. E aí, o que Apocalipse vai dizer para nós? Ei, não fique com medo, Cristo governa sobre a morte, sobre o inferno. Ei, não fique com medo, Cristo já venceu, tudo está debaixo da autoridade de Cristo. Aquele monte de figura que vai aparecer no Apocalipse, no fundo está tudo querendo dizer: Cristo vence, Cristo venceu, Cristo venceu, Cristo venceu, não precisa ter medo, Cristo é vitorioso, Cristo venceu. É a revelação da vitória de Cristo sobre tudo, amém? Então é debaixo dessa perspectiva que nós estamos estudando, da perspectiva de que Cristo tem autoridade para fazer o que Ele quiser no nosso meio, e nós não vamos impedir, amém? Nós não vamos dizer não, amém?